Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo diário sobre tecnologia. É isso mesmo, e hoje vamos mergulhar nas notícias mais quentes do dia, direto dos sites TechCrunch e Gizmodo, de 20 de 12 de 2025. Para começar, temos um tópico super interessante que une o Google, a Apple e a questão dos vistos H-1B para funcionários. Segundo relatos do TechCrunch, empresas como Google e Apple alertaram seus funcionários com vistos para evitar viagens internacionais. O motivo são os tempos de processamento de visto mais longos do que o normal, o que pode prender esses profissionais fora dos Estados Unidos. Chegou a haver um memorando da Fragomen, que representa a Apple, recomendando fortemente que funcionários sem um carimbo de visto H-1B válido evitem viagens. Essa é realmente uma notícia tensa para muita gente na indústria de tecnologia, né? O Departamento de Estado disse que está priorizando a análise minuciosa de cada caso, mas a verdade é que isso já causou dor de cabeça antes. Vimos notícias de centenas de profissionais indianos tendo agendamentos cancelados por conta de novos requisitos para verificação de redes sociais. E o pior é que não é a primeira vez que isso acontece. Em setembro, tivemos o anúncio da Casa Branca sobre a taxa de $100 mil para pedidos de visto H-1B, o que já gerou um alerta parecido. Essa instabilidade e esses atrasos podem impactar diretamente a capacidade das empresas de atrair e reter talentos globais. É um problemão logístico e humano. Exatamente. E falando em grandes empresas e decisões que afetam empreendedores, temos uma entrevista sensacional com Colin Angle, o fundador da iRobot. Ele falou sobre a falência da empresa e o acordo com a Amazon que não se concretizou. Ele descreve a oposição regulatória, principalmente da FTC e da Comissão Europeia, como algo evitável e uma tragédia para os consumidores. Essa entrevista no Gizmodo é ouro puro. Angle detalha como a investigação de 18 meses, que ele achou que deveria ter levado poucas semanas, consumiu um tempo e dinheiro exorbitantes. Ele critica a forma como os reguladores parecem celebrar o bloqueio de fusões e aquisições, como se fosse uma vitória, quando, na visão dele, essas transações são um motor de criação de valor e inovação. Ele conta que, ao andar pelos corredores da FTC, viu impressões de negócios bloqueados como troféus, e isso o deixou perplexo. E o que ele diz sobre o impacto nos empreendedores é assustador. Angle acredita que esse precedente cria um efeito inibidor, onde o risco de algo semelhante acontecer novamente afeta a disposição de investir, a avaliação de negócios e a taxa de formação de novas empresas. Ele mesmo, ao fundar sua nova empresa de robótica de consumo, tem a estratégia de saída e de comercialização impactadas por essa experiência. É um recado muito forte sobre como a regulamentação, quando mal aplicada ou excessivamente burocrática, pode sufocar a inovação e o empreendedorismo. Sim, e ele ainda traz um resgate histórico da iRobot e da Roomba, contando desde a inspiração até as dificuldades de marketing e os momentos de sorte, como a aparição da Roomba no comercial do Dave Chappelle e os gatos montando as Roombas que viralizaram. Ele também defende a navegação baseada em visão em detrimento do lidar, algo que causou polêmica. No geral, é uma lição sobre entender o mercado, não se apaixonar apenas pela tecnologia, mas sim pelo problema que ela resolve, e a importância de dar valor ao consumidor. E para completar, ele está em modo stealth com uma nova empresa focada em robótica para saúde e bem-estar com sofisticação emocional. Incrível! Mudando um pouco de rumo, vamos para o mundo da inteligência artificial e sua interação conosco. A OpenAI permitiu que os usuários do ChatGPT ajustem diretamente o nível de calor, entusiasmo e uso de emojis do chatbot. A notícia do TechCrunch mostra que agora, no menu de personalização, podemos configurar essas opções como mais, menos ou padrão. Essa é uma evolução interessante. A gente sabe que o tom do ChatGPT já foi tema de debate, com a OpenAI revertendo atualizações que deixavam o modelo muito subserviente ou, por outro lado, muito frio.
Tem gente que até aponta um padrão sombrio nesse comportamento de elogiar o usuário, algo que pode ser viciante e prejudicial à saúde mental. Mas dar essa opção de customização ao usuário parece um passo na direção certa para tornar a interação mais agradável e, quem sabe, mais útil, dependendo da necessidade. E falando em regulamentação de IA, o Gizmodo traz uma notícia importante. A governadora de Nova York, Kathy Hochul, sancionou o RAISE Act, posicionando o estado como o segundo a ter uma legislação importante sobre segurança de IA. A lei exigirá que grandes desenvolvedores publiquem informações sobre seus protocolos de segurança e reportem incidentes ao Estado em até 72 horas, com multas pesadas para quem não cumprir. Esse é um movimento crucial, especialmente porque Hochul mencionou que a lei se baseia no quadro adotado pela Califórnia, buscando criar um padrão unificado entre os grandes estados de tecnologia. A ideia é que o governo federal, que ainda engatinha na regulamentação, tome uma atitude. O mais interessante é que tanto a OpenAI quanto a Anthropic expressaram apoio ao projeto, ao mesmo tempo em que pedem legislação federal. Mas nem todos na indústria estão felizes, com um super PAC apoiado por Andreessen Horowitz e Greg Brockman, presidente da OpenAI, buscando desafiar um dos patrocinadores do projeto. Isso mostra a batalha que está sendo travada entre a regulamentação e os interesses da indústria de tecnologia. E tudo isso acontece num contexto onde o ex-presidente Trump assinou uma ordem executiva para desafiar leis estaduais de IA, o que promete mais embates jurídicos. É um cenário de regulamentação em ebulição, com estados tomando a frente, enquanto o cenário federal ainda é incerto. Sem dúvida nenhuma. E para fechar o nosso papo, vale a pena mencionar rapidamente que Coursera e Udemy firmaram um acordo de fusão avaliado em cerca de 2,5 bilhões de dólares. Bom, por hoje é só, pessoal. Exato! Foi um episódio cheio de notícias importantes e análises aprofundadas. Não esqueçam de nos acompanhar amanhã para mais novidades do mundo da tecnologia.